Fala, fera, Prof. Aruan aqui e hoje vamos corrigir a prova de matemática do vestibular da Baiana de Medicina 2026.2. Avisos iniciais. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus colegas. Nós temos lives aqui todos os sábados, 9 horas da manhã matemática e 11 horas da manhã física. Entra também no grupo do WhatsApp dos nossos alunos aqui, que está na descrição do vídeo, o grupo Fera Ajuda Fera. Lá você pode mandar dúvidas, eu também mando aqui os conteúdos que eu produzo, tá ok? E confere também as playlists do canal. Aqui tem playlist de matemática, de física, de todos os assuntos e dos vestibulares também. Baiana, Enem, UNEB, UESB, entre outros. Beleza? Show de bola. Me segue no Instagram, ó, @profaruandias. E vamos lá corrigir a prova da Baiana, aqui a parte de matemática de 2026.2. Vamos lá? Então, vamos iniciar aqui com a primeira questão. Vamos ver aqui o enunciado. Então, ele dá aqui, não é? Um texto sobre as doenças vasculares cerebrais, ok? Beleza. E ele fala o seguinte: em um hospital da capital baiana, há profissionais habilitados para compor equipes cirúrgicas, sendo 6 cirurgiões cardíacos, 5 anestesistas, 3 instrumentadores e 4 técnicos. Beleza. Sabendo que cada equipe deverá ser formada por 2 cirurgiões cardíacos, 2 anestesistas, 2 instrumentadores e um técnico, determine o número de diferentes equipes que podem ser formadas nessas condições. Show de bola! Então, isso aqui é uma questão de combinação. É uma questão de combinação. Veja que vamos formar equipes onde a ordem interna ali não importa. É só você pensar, por exemplo, ó, uma equipe formada por José, Paulo e Maria. É a mesma equipe formada por Maria, Paulo e José? É a mesma equipe. Então, a ordem não importa. A gente vê pelo contexto que a ordem não importa. Então, é combinação. Veja que até rima, ok? Então, a gente vai pegar aqui, ó, uma combinação. Vamos colocar a fórmula aqui. Então, tem que saber a fórmula, né? Não pode ir para a prova sem saber a fórmula de combinação. Um assunto que cai muito na Baiana de Medicina. Então, aqui, ó, combinação de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Beleza, nossa formulinha aqui de combinação simples, assunto que a gente viu muito aí no nosso curso, a gente praticou bastante, que é um assunto clássico aqui de cair na Baiana. Beleza, então temos aqui, ó, vamos formar equipes. Show de bola. Então vamos pegar, ó. Lembra que o N é o total de elementos. A gente vai combinar esse total num agrupamento P aqui, tá bom? O N é o maior e o P é o menor. Beleza, então como é que vai ficar essas combinações? Vamos colocar aqui, ó. Vão ser o quê? 2 cirurgiões, tá? Vamos colocar aqui que a equipe é formada por 2 cirurgiões cardíacos, 2 anestesistas, ó, 2 instrumentadores e um técnico. Beleza, tranquilidade. Então, vamos combinar esses caras aqui. Então, a gente tem uma combinação de um total aqui, ó, de 6 cirurgiões tomados 2 a 2. E, que é vezes, né? Então, aqui é uma multiplicação de combinações, uma combinação de que, ó, 5 anestesistas, tá? 5 anestesistas tomados 2 a 2. Vezes a combinação ali, ó, de 3 instrumentadores, tá? Tomados 2 a 2, tá bom? Estamos aqui, ó, agrupando esses caras aqui. Então, vai ficar 3 tomados 2 a 2. E uma combinação de 4 técnicos tomado 1 a 1. Então, aqui, ó, vezes combinação de 4 tomado 1 a 1. Show de bola. Aí, agora, vamos jogar tudo na fórmula aí, multiplicando. Eu gosto de colocar tudo junto aqui para a gente ver o que dá para cortar. Então, aqui vai ficar, ó, 6 fatorial sobre 2 fatorial, que é o P, que multiplica N menos 2, eu vou fazer a subtração. Então, 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre o P, que é 2, que multiplica a subtração. 5 menos 2,
3 fatorial. Então, dica aqui, ó, dica, sempre quando a gente tiver aqui um número e seu antecessor, essa combinação toda vai dar o maior número. Então, aqui vai ficar, ó, 3, tá bom? Se fosse 7 e 6, seria o 7, tá? 4 e 3 seria o 4, beleza? Outra dica aqui, ó, sempre que a gente tiver um número e o P for o 1, o resultado vai dar o maior número, que é o 4. Se aqui fosse combinação de 7 em 1, seria o 7. Pronto, dica aí para vocês. Aí agora vamos simplificar aqui, né? Então, vamos lá, vamos desenvolver aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, parou aqui, colocou fatorial, sobre 2 vezes 1 vezes 4 fatorial, deixar aqui para cortar, vezes, vamos desenvolver ali até o 3 fatorial, sempre desenvolvendo até o maior do de baixo, tudo junto aqui, né, que está multiplicando tudo para poder cortar, tá? Beleza. E aqui, 3 vezes 4. Aí vamos ver o que dá para cortar aqui. Então, veja, ó, a gente pode cortar aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. A gente pode cortar aqui também, ó, 4 fatorial com 4 fatorial. Beleza. Podemos cortar o que mais aqui, ó? Já vou cortar, ó, esse 4 aqui com esse 2 vezes 2 aqui, que dá 4, ó. 2 vezes 2, 4 aqui. Cortei com 4 de cima, tá? E não dá para mais cortar mais nada, né? Então, já vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. 6 vezes 5, vezes 5 vezes 4, vezes 3, não é? Pegamos tudo aqui. Então, tem que ter cuidado nessas contas. Vai com calma aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30, 5 vezes 4 dá 20, vezes o 3 ali. Então, a gente tem, ó, 30 vezes 20, não é? Que é 6 com 3 zeros, 600, vezes 3, que vai dar exatamente 1.800, que é a nossa resposta aqui, que está na letra B de bola. Show? Questão tranquila aí de combinação, clássico de cair no vestibular da Baiana. Lá no nosso curso a gente praticou bastante combinação, que a gente sabe que é um assunto quase certo de cair na Baiana de Medicina. Lembrando que a gente tem live, ó, galera, aqui todos os sábados, tá? 9 horas matemática, 11 horas física. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Entra no grupo do WhatsApp aí dos nossos alunos para receber todas as novidades e confere as playlists do canal, tá bom? Beleza, show de bola. Vamos aqui agora para a segunda questão. Então, vamos ler com atenção aqui o enunciado. Então, se ligue, ó. Ele deu esse textinho aqui que a gente não vai usar e vamos começar aqui, ó. Para fins de estudo, considere um modelo matemático simplificado em que após cada sessão de massagem com pomada anti-inflamatória, o tamanho de determinado hematoma diminui sucessivamente 10%. Adotando log de 3 igual a 0,48, determine o número mínimo de massagens necessárias para reduzir o hematoma a menos de 30% do seu tamanho inicial. Beleza, então a gente tem aí uma questão, né, que envolve porcentagem, envolve logaritmo, tá? E também, claro, equação exponencial. Então, é uma questão que mistura aí equação, que na verdade vai ser inequação exponencial misturada com logaritmo. Também clássico de cair na Baiana, tá? Treinamos muito com isso aí no nosso curso, tá bom? Beleza. Então, se ligue, ó. Temos aqui, vamos fazer um esqueminha, porque a gente tem que desenvolver a função. Normalmente, ele já dá a função pronta. Tem questões que você tem que desenvolver a fórmula da função. Então, vamos pensar aqui, ó, no número de massagens, tá? Massagens. Temos aqui, ó, 0 massagens, o tamanho do hematoma vai ser o tamanho inicial, o T0. Se a gente faz uma massagem, ele vai reduzir 10%. Aí tem que lembrar lá de fator de desconto, lá de porcentagem, né? Então, isso aqui vai ser 0,9 do tamanho inicial, tá? Se fizer 2 massagens, vai multiplicar novamente por 0,9. Então, vai ficar 0,9 ao quadrado. Tem que entender bem de porcentagem aqui para desenvolver essa fórmula, principalmente a parte de fator de desconto, tá? Tem aqui no canal vídeo sobre isso e a gente viu muito lá no curso. Então, aqui, ó, 3 massagens vai ser 0,9 ao cubo do T0. E assim vai. E assim vai. Então, a gente pode aqui, ó, desenvolver uma fórmula onde o número de massagens
vai ficar como aqui, ó? 0,9 elevado a n, tá? Vezes o T0. Então, n é o número de massagens. N é o número de massagens, tá? Então, com isso aqui, a gente tem nossa função, tá bom? Então, a gente desenvolveu aqui nossa formulinha, tá? Intuitivamente aqui, envolvendo porcentagem. Então, como é que vai ficar a cara da função, a nossa lei de formação, ó? O tamanho do hematoma em função do número de massagens vai ser igual, exatamente, 0,9 elevado a n, onde n é o número de massagens, vezes o tamanho inicial. Pronto, desenvolvi a função exponencial. Muitas questões já dão a função, mas algumas a gente vai ter que desenvolver, tá? Beleza, desenvolveu. E agora, o que é que a gente faz? A gente tem que ver a condição. Ó, ele quer o quê? O número mínimo de massagens, que é o nosso n, necessários para reduzir o hematoma a menos de 30% do seu tamanho inicial. Então, nossa condição é essa aqui, ó. Tamanho do hematoma, né? Tem que ser o que ali? Menor que 30%, ou seja, 0,3 do tamanho inicial. É isso aqui que é a nossa condição. Então, a gente vai fazer os cálculos em cima disso aí, tá? Então, nosso tn está aqui, ó, vai ser 0,9 elevado a n vezes T0, tem que ser menor que 0,3 vezes T0. Pronto. Apareceu aí uma inequação exponencial que a gente vai ter que resolver. Já corto aqui, ó, T0 com T0, tá? Então, vai ficar 0,9 elevado a n menor que 0,3. Então, a gente caiu numa inequação exponencial, tá? Onde não dá para igualar as bases. Muito aluno achou aqui ó, que poderia transformar isso aqui em 0,3. Não dá, tá? Por que não dá? Porque isso aqui, 0,3 ao quadrado, por exemplo, é 0,09, né? Não é? Então, não dá para transformar isso aqui em 0,3. Então, é a equação exponencial que a gente tem que a gente não pode igualar as bases, que a gente não consegue igualar as bases, tá? Então, o que a gente faz quando chega numa equação exponencial ou numa inequação exponencial que não dá para igualar as bases, a gente passa o logaritmo dos dois lados da inequação, tá? Isso aí é clássico da baiana, já está caindo direto isso aí, quase todo ano está caindo isso aí, a gente viu bastante lá no curso. Então, a gente vai chegar aqui, ó, e passar o logaritmo dos dois lados da inequação. Então, aqui vai ficar log, deixa eu botar de outra cor aqui, vou botar aqui assim, ó, log do quê? Do dado que ele fornece, né? Muito importante os dados nas questões de log. Log de 3 aqui, ó, então vai ficar, a base vai ser 10, tá? Que nem a dos dados. Então, aqui também eu vou passar log aqui. Pronto, passou log dos dois lados da inequação. Muito bem. E agora, o que a gente faz? Vamos lá, usar a propriedade logaritmo para resolver isso aí. O 0,9 a gente pode escrever como 9 sobre 10, que está elevado a n. Menor que, isso aqui a gente pode escrever como log de 3 sobre 10. Muito bem. Aí vamos aí desenvolvendo. Então, isso aqui vai ficar o log de uma divisão é o quê? Log da subtração, tá? Log da subtração. Então, isso aqui vai ficar... Já vamos usar a propriedade do peteleco aqui, ó, pegar esse n, passar para trás multiplicando, né? E já vou colocar desta forma aqui, subtraindo, tá bom? Então, eu passei aqui pelo peteleco, ó, vamos até marcar aqui, tá? A propriedade de log, tem que saber. Passa para cá, multiplicando o n, e já vou fazer ali a subtração. Então, vai ficar log de 9 menos log de 10. Menor que, mesma coisa, subtração. Log de 3, tá? No caso aqui, log de 3 menos log de 10. Muito bem, então nosso n vai ficar aqui. E a gente vai ter log de 9, que vamos transformar o 9 em 3 ao quadrado, tá certo? Menos log de 10, ó, logaritmando igual a base, isso aqui tudo vale 1. Então, menos 1 menor que log de 3, que ele forneceu ali, ó, 0,48, menos log de 10 na base 10, que é 1. Show de bola. Então, aqui vai ficar ó, n, que multiplica. Ó, a propriedade do peteleco de novo aqui, ó. Peteleco, ó.
Pá, vem aqui para trás multiplicando log. Então, vai ficar 2 que multiplica log de 3 menos 1 menor que, essa subtração vai dar menos, não é? Menos 0,52. Então, vamos para cá assim. Deixa eu sumir aqui com o negocinho, pronto. Então, vai ficar ó, n, né? N, que multiplica 2 log de 3, que é 0,48, menos 1, menor que menos 0,52. Então, n que multiplica, isso aqui vai dar 0,96 menos 1, vai ficar menos 0,04. Menor, eu vou até, vamos lá, menos 0,52. Pronto, muito bem. Então, muita atenção aqui agora. Muito aluno errou nisso aqui. Então, ó, quando você tem uma inequação exponencial e você vai multiplicar os dois lados por menos 1, que a gente quer sumir com esse sinal aí, tá? A gente quer sumir com esse sinal, então a gente vai multiplicar os dois lados aqui por menos 1. Sempre quando a gente faz isso, a gente troca o sinal da inequação. Troca o sinal da inequação, tá? Sempre quando multiplica a inequação por menos 1, a gente troca o sinal da inequação. Então, isso aqui vai ficar 0,04. Beleza? Vamos lá, 0,04 vezes n, trocou o sinal da inequação, ó, maior que 0,52. Portanto, nosso n vai ser 0,52 dividido 0,04, tá? Tem que ser maior que isso aqui. Então, nosso n tem que ser maior que essa divisão. Então, a gente vai aí, ó, multiplicar por 100, em cima e embaixo, vai ficar 52 dividido por 4, que vai dar exatamente 13, tá? 13, resposta. Então, aqui, ó, n tem que ser maior que 13, então tem que ser maior que 14, tá bom? Número inteiro. Vai ser aí letra A de aprovado. Show de bola? Questão de logaritmo, de equação exponencial é clássico de cair na baiana. A gente viu muito lá no nosso curso, tá certo? Tranquilidade. Questão clássica aí da baiana de medicina. Deixa eu dar meu recado aqui para vocês, ó. Galera, tem um curso de resolução de questões, que é minha turma online, minha turma isolada 100% online, de matemática e de física. Onde lá nós focamos em Enem e vestibulares. Então, é um curso para você que quer fazer Enem, Baiano de Medicina, UNEB, UESB, qualquer vestibular, esse curso é para você. Então, você que precisa aumentar o seu desempenho em matemática e física, principalmente em cursos muito concorridos, como medicina, você tem que aumentar o seu desempenho em matemática e física, não tem jeito. Então, você tem que fazer questão, tem que praticar. Então, na nossa turma isolada, a gente pratica bastante com questões. Ó, nós resolvemos aqui sempre questões estratégicas, é um treinamento aí com questões estratégicas, tá? É uma turma reduzida online. Nós fazemos aqui resolução de lista de exercícios semanais. Toda semana a gente resolve lá 10 questões de matemática e 10 questões de física, com tudo que você precisa, todos os conteúdos que você precisa de matemática e física, tá bom? As aulas são semanais ao vivo e ficam gravadas. Tem um pacote ao vivo mais gravado, tá? Se você não puder se encontrar com a gente semanalmente ao vivo, tem um pacote só das gravadas. Fica tudo gravado. Lá desde o início de fevereiro a gente começou, tá tudo gravado lá no curso, tá bom? E tem acesso também ao meu WhatsApp para tirar dúvidas. As vagas estão limitadas e o link está aí na descrição desse vídeo. Ó, nossos alunos aqui já aumentando o desempenho aqui na matemática e na física. Show de bola? Tranquilidade. Então, nossa turma isolada, tá bom? Vamos resolver mais uma questão aqui da prova da Baiana. Então, vamos ver essa questão aqui, ó, de matemática financeira. Também outro assunto clássico aí de cair na Baiana de Medicina, ó. Então, ele fala aqui, não é? Desse lance aqui da violência psicológica e começa aqui a questão, ó. Após comprovar ter sofrido violência psicológica por parte de um morador, um trabalhador que atuava na portaria de um edifício recebeu uma indenização por danos morais. Da quantia recebida, ele aplicou R$3.000 a juros simples por 10 meses, obtendo rendimento de 660.
Depois realizou uma segunda aplicação, também a juros simples, com a mesma taxa mensal, por 1 ano e 3 meses, recebendo rendimento de R$ 792. Com base nesses dados, determine o valor investido na segunda aplicação. Beleza, então a gente está falando de juros simples. Então tem que lembrar das formulazinhas. É o famoso J-CIT. J-CIT, que a gente viu muito lá no nosso curso. Juros é igual capital inicial ou capital investido vezes a taxa de juros, tá? Vezes o tempo. É o J-CIT. Beleza? Então, a gente tem aqui duas aplicações. Vamos ver aqui a primeira aplicação. Então, é só usar a formulazinha. Veja, ele aplicou aqui R$3.000. Então, a gente tem o capital investido aqui, que é de R$3.000, tá? A juros simples por 10 meses. 10 meses, a gente não sabe a taxa. Os meses é 10, certo? E teve um rendimento de 660, que é os juros. Pronto, aplicou R$3.000 numa taxa desconhecida de um período de 10 meses e rendeu aqui R$660. Então, já vamos ver o que dá para cortar. Veja que eu já vou cortar um zero aqui com um zero aqui. E vamos lá. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3.000 I é igual a 66. Então, nosso I vai ser igual, passando dividindo, 66 dividido por 3.000. Então, vamos fazer da maneira mais esperta, né? Vamos dividir aqui por 3 em cima e embaixo. Vou colocar aqui assim, vai ficar 22 sobre 1.000. Por que eu estou fazendo isso? Para enxergar a porcentagem. E vamos dividir por 10 em cima e embaixo. Então, vai ficar 2,2 sobre 100. Porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, já tem aqui, o nosso I vai ser o quê? 2,2%. É a nossa taxa de juros mensal ao mês. Beleza, então a gente achou a taxa de juros. Aí agora a gente vai usar ela na parte 2 aqui. Então a gente tem a segunda aplicação, que também é juros simples, a mesma taxa mensal, né? Só que agora o rendimento é de 792. Então no lugar dos juros ali, mesma fórmula. Então 792 é igual ao capital investido, que agora ele quer saber, vezes a taxa, transformar em número decimal. Então, você vai fazer o quê? Dividir esse carinha por 100. Então, vai ficar 0,022, nossa taxa, vezes o tempo, que tem que ser em meses, né? Então, 12 meses mais 3 meses dá 15 meses. Muito bem. Beleza. Então, vai ficar, 792 igual capital que multiplica, aí faz essa continha, 0,022 vezes 15, que dá exatamente 0,33. Então, nosso capital vai ser 792 dividido por 0,33. Aí você pode multiplicar por 100 em cima e embaixo aí para fazer a conta. Então, como é que vai ficar essa continha aí? Vai dar exatamente 2.400. Então, esse aqui é o capital investido aqui na segunda aplicação, que está aqui na letra B de bola. B de bola. Questão fácil, questão legal aí da baiana, questão clássica, tá caindo muito, gente. Cai muito porcentagem, cai muito juros simples, matemática financeira, sempre cai na baiana, na Strix, tá bom? Beleza, questão tranquila aí para quem fez nosso curso, porque a gente praticou bastante com isso aí. Show? Tranquilidade. Vamos ver agora a última questão aqui da prova da baiana. A última questão de matemática. Eu vou trazer física ainda, viu? Fiquem ligados aí que eu vou trazer a correção de física breve. Então, vamos ver essa questão polêmica. Vamos lá, Considere a Organização de Direitos Humanos analisou registro de 12.000 mulheres atendidas em determinada cidade durante certo período. O levantamento considerou diferentes formas de violência. Tá bom. Aí ele dá aqui, que desse total, um terço relataram violência psicológica, 25% relataram violência física, 15% relataram violência patrimonial. Aí ele vai dando as interseções aqui, 2.000 é psicológica e física, 600 é física e patrimonial, e por aí vai, tá? Você vê que é uma questão clássicazinha de conjuntos, né? Que vai misturar com probabilidade também. Mas vamos chegar lá.
Ele fala, ó, determine a probabilidade de que uma mulher escolhida ao acaso entre as participantes da pesquisa tenha relatado os 3 tipos de violência. Beleza. Então, vamos lá. Vamos nos organizar aqui. Então, se liga. Vou colocar direitinho aqui. Vamos começar com isso aqui, ó. 1/3 relataram violência psicológica. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Psicológica, PS, é o quê? É 1/3 de, que é multiplicação, 12.000. Muito bem, muito fácil. 12.000 dividido por 3 vai dar 4.000. Então, 4.000 é violência psicológica. Violência física, ele falou o que aqui, ó, 25% do total. Então, a gente vai colocar, ó, 25% de, que é multiplicação, 12.000. 25% é a mesma coisa que 1/4, tá? Então, a quarta parte de 12.000 é 3.000. Beleza. E a outra parte ali é o lance da patrimonial. Vou colocar PA. Ok. Ele fala, ó, 15% patrimonial. Então, eu vou colocar ó, 15% de 12.000. Fazendo a continha, né? Só fazer 0,15 vezes 12.000. A gente vai ter exatamente aqui, ó, 1.800. Então, para chegar na nossa resposta, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Esse lance aqui do pelo menos um, ó. Pelo menos um tipo, né, de violência, tá? Que, no caso, seria a união, né? A união desses 3 conjuntos. A pessoa aqui, né, a mulher que sofreu pelo menos um tipo de violência, aqui no caso, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a união, vamos escrever assim, ó, seria psicológica unida, tá? Da física unida do PA, tá certo? Como é que a gente acha essa união aqui? Muito simples, a gente vai pegar o total ali, que é 12.000, e subtrair do que não relatou nenhum dos 3 tipos de violência, que é o 3.200. Então, vai ficar, ó, 3.200. Então, isso aqui, fazendo essa continha aqui, ó, dá 8.800. Então, essa aqui é a união dos 3 grupos aqui. Beleza. Só que ele quer esse lance aqui, ó, que tenha relatado os 3 tipos de violência, tá? Então, aqui a gente tem que ir lá do princípio da exclusão e inclusão. Do princípio da exclusão e inclusão, tá? Que é o seguinte, lembra daquela fórmula lá de probabilidade, que é a união de probabilidades, que a gente tem que subtrair a interseção? Só que quando a gente tem números brutos de conjunto, a gente chama de propriedade, né, da exclusão e inclusão, que é parecido. A gente vai unido a F, unido a PA, tá? A soma, né, a união desses 3 conjuntos aqui, é o número de elementos aqui, ó, de PS, mais o número de elementos de F, mais a quantidade aqui PA. Agora vamos subtrair as interseções, para não contar 2 vezes. É uma fórmula aqui, tá, gente? Então, aqui, ó, menos, aí vai combinando aqui, ó, PS com F, PS inter F, menos PS inter A, inter PA, menos, vamos para cá assim, ó, F inter PA, pronto, agora mais a interseção dos 3. Que nessa brincadeira aqui, ó, de subtrair as interseções, a gente acabou subtraindo a interseção total. Então, aqui tem que colocar ela de novo, tá bom? É a fórmula é assim. Você soma os 3 conjuntos, subtrai as interseções em pares, depois adiciona a interseção dos 3 aqui no final. O princípio da exclusão, inclusão. E é justamente isso aqui que ele quer, ó. Tá? Que sofreu os 3 tipos de violência. Então, a gente vai correr atrás disso aqui. Show de bola. Então, vamos montar aqui, ó, como é que vai ficar no final das contas.
isso aqui, ó, P unido a F unido a PA, que é o 8.800, é igual às somas individuais ali, ó, 4.000, mais 3.000, mais 1.800, subtrai as interseções que estão aqui, ó, psicológica e física, 2.000, psicológica e PA, cadê? 1.000, física e PA, tá aqui, 600, mais x, que é o que a gente quer saber. Então, a gente vai resolver essa equaçãozinha clássica de conjuntos e vai achar aqui o nosso x, que é 3.600. 3.600. Então, muita atenção agora. Muita atenção agora. Esse x aqui, que é o 3.600, é esse lance aqui da interseção dos três. Beleza. Só que a questão está incongruente. Por que está incongruente? Porque ele fala nessa parte aqui, ó, 600 relataram física e patrimonial. Como é que 3.600, né, vai ser maior que isso aqui? Não pode ser. Por isso que a questão está incongruente, tá bom? Então, essa questão provavelmente vai ser anulada, tá? Calculando a probabilidade, ele ia dar aqui o 3 décimos, né? Seria 3.600 dividido por 12.000, ia dar 3 décimos. Mas, como ela está aqui incongruente, provavelmente vou anular. Até a data desse vídeo ainda não foi informado, tá bom? Mas o raciocínio é esse aqui, tem que usar o princípio da exclusão e inclusão. Show de bola? Beleza, a questão de probabilidade também é clássico de cair na baiana. A gente vê muito lá na nossa turma isolada, tá? Deixa eu dar o meu recado final aqui para vocês. Então, galera, eu tenho a minha turma isolada, tá? Minha turma 100% online, nosso curso aqui de resolução de questões de matemática e física, para você que quer aumentar o seu desempenho aí na matemática e na física. Então, é focado aqui, ó, em Enem, vestibulares, Baiana, UNEB, UESB, Unicamp, FUVEST, qualquer vestibular serve o nosso curso aqui. As matrículas estão abertas, então você tem que praticar com questões. O nosso curso aqui é um treinamento com questões estratégicas de vestibulares. A turma online reduzida. Nós fazemos aqui resolução de listas de exercícios semanais. Lá no início da semana eu solto uma lista de 10 questões de matemática, 10 questões de física. Os alunos resolvem. No sábado de manhã a gente corrige de forma ao vivo lá. Tá? E tudo fica gravado. Tem o pacote ao vivo, mas gravado. E se você não puder participar ao vivo, você pode adquirir só o gravado. Fica tudo gravado lá desde o início do ano, né? Desde fevereiro está tudo gravado e vai continuar tudo sendo gravado aí até dezembro. Tem acesso também ao meu WhatsApp aqui para tirar dúvidas. As vagas são limitadas e o link está aqui na descrição do vídeo. Ó, aqui nossos alunos melhorando o desempenho aqui na matemática e na física. Show de bola? Beleza, galera? Então eu trouxe aqui a correção da Baiana, matemática 2026.2 e breve trarei física também, tá certo? Então, grande abraço para vocês, sucesso! Nos vemos aí na próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui!